todos. É uma honra estar hoje falando sobre um tema que é tão significativo nesse momento em que nós estamos passando por uma grande transição, uma grande transformação. Então, da vez anterior, eu abordei esse mesmo tema, mas sobre uma perspectiva um pouco mais social, né? E a ideia de usar a ciência como forma de exemplificar esse tema do despertar. O despertar é um conceito bastante adequado para os tempos que estamos vivendo, em que crise em todas as instâncias da sociedade, seja no aspecto educacional, seja no aspecto social, ou de entendimento de mundo, né? Seja no aspecto das governanças entre as nações, seja no aspecto íntimo, espiritual. Quer dizer, nós estamos num momento bastante oportuno, né? E que reflexo de um movimento que foi colocado em operação no século XIX, 1844, e a gente, nós, Barrais, nos damos conta do impulso gerador de todo esse movimento. Mas a grande maioria da humanidade ainda está por entender o que de verdade causa todo esse impulso que faz com que todos os indivíduos, as instituições e as organizações estejam sendo movidas por uma força que ninguém sabe, não consegue perceber de onde vem e como dirigir a atenção e o planejamento para poder acoplar o entendimento de se orientar para construir algo diferenciado. Então, em geral, se tem uma perspectiva de que está tentando se refazer o que já existe e não se abre muito para o que está por sendo gestado há bastante tempo. Então, hoje eu quero fazer uma abordagem um pouco mais a partir das escrituras barrais e dentro vários textos. Eu queria sugerir, apesar de que os textos são muito longos, e em geral numa apresentação não é bom fazer uma apresentação com textos muito que ocupam muito espaço, mas eu quis produzir esse material como uma forma de colaborar com os amigos e que cada um se utilize desse material como forma de referenciar os seus estudos para o entendimento de que tempo que nós estamos vivendo. Então, é isso. Despertar para uma nova realidade, uma jornada de reflexão e ação. Isso é fé, conhecimento em ação, né? Então, esse título tem muito a ver com todos que somos os seguidores do Senhor da Glória. Não é isso? Então, vamos lá. O primeiro, assim, partir de uma ideia do despertar, né? Despertar, a própria natureza segue toda essa dinâmica, né? Há momentos em que a natureza se recolhe, né? No inverno, e nós, ao final de cada dia, nós nos recolhemos, adormecemos. O despertar é um movimento natural, né? E que tem repercussões em todos os aspectos da vida humana e espiritual também, né? Então, o nascer do dia, o despertar, abrir os olhos e contemplar e interagir. Ao despertar, nós interagimos os nossos sentidos, a nossa alma com nossos sentidos, a nossa alma com o meio, né? Com a natureza, com o ambiente, né? E da mesma forma, existe uma analogia do despertar espiritual, né?
de um momento de transição em que a humanidade vivenciou várias etapas e a partir dessa etapa agora já existe a possibilidade de um despertar para além dos sentidos, um despertar para colocar a atenção e a ação sobre aspectos da vida humana em contato com a divindade, que gera algo que é inusitado na história da humanidade, no sentido coletivo, né? Alguns indivíduos, ao longo da história, conseguiam se conectar com esse aspecto, o aspecto espiritual. Então, eu pus um textinho aqui de Abdu'l-Bahá, um texto pequeno, mas com significações portentosas, né? Que Abdu'l-Bahá, naquele documento, A Promulgação da Paz Universal, ele diz que no reino humano, o homem é cativo da natureza. E sendo cativo da natureza, os sentidos são aqueles sentidos gerados pela experiência humana dos milhões de anos que foi se formada essa vida, enviados meios para que essa vida viesse a existir, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, propiciaram as condições para que nós tivéssemos a condição de dar forma, e essa forma se locomover, e essa forma se locomovendo, gerando sentidos, perspectivas e percepções e a volição, a vontade, né? Isso é o ser humano já dentro do mundo da natureza. Mas esses sentidos, eles, de uma certa forma, eles, no contato com a criação divina, que é o ser humano, Abdu'l-Bahá diz que existem os sentidos externos, né? Que é gerado pela natureza, que é a visão, a audição, o tato, o paladar, visão. E esses sentidos externos, eles estão inteiramente ligados aos que Abdu'l-Bahá chama de os sentidos internos, que é o pensamento, a mente racional, que geralmente é a mente racional, a compreensão, a memória e algo que é comum, né? Então, dessa junção de sentidos externos e sentidos internos, é que surge a mente racional, que é a capacidade de gerar, criar para além do que a natureza propicia, e o ser humano transforma a natureza, mas ainda assim ele está extremamente ligado à própria natureza. E a partir de isso, até hoje, as ciências e grande parte do entendimento de o que opera, o que gerou a vida humana, ainda é bastante rudimentar nos meios acadêmicos, nos meios em geral, quando pensa que o ser humano é um animal racional e que ele se desenvolve, a sociedade humana, o ser humano e a sociedade humana se desenvolve a partir da vontade, da imposição e da força e da junção de pessoas que negociam e que se põem em choques a construir o movimento de desenvolvimento da sociedade. Então, essa perspectiva histórica que foi construída a partir só desses sentidos e dessas percepções muito ligadas à própria natureza, fez com que, de uma certa forma, uma grande limitação de percepção a respeito de quem é o ser humano, de qual as dimensões exatas do ser humano. E aqui, em poucas palavras, Abdu'l-Bahá diz que, a partir dessas condições gerada pela natureza, e essas condições físicas, elas podem ser movimentadas pelo sopro do Espírito Santo, que é uma
linguagem, que nós vamos trabalhar um pouco mais para frente. Então, Abdu'l-Bahá diz que o ser humano contempla a realidade do reino espiritual, percebe as estreitas restrições do mundo da existência meramente humana e se torna consciente das limitadas e infinitas glórias do mundo de Deus. Olha isso. Esse é o caminhar. O despertar para uma outra perspectiva do que é o ser humano, do que é a vida humana e da interação do ser humano com os mundos de Deus. Por favor, próximo. Então, peguei um outro texto de um estudo da Comunidade Internacional Bahá'í, chama Fundamentos Espirituais para uma Sociedade Ecologicamente Sustentável. Ele diz assim, a natureza é perfeita em si. Isso é palavras de Abdu'l-Bahá, né? Porque está governada por leis e regras ordenadas por Deus. Essa perfeição, ela é refletida em todas as metáforas da natureza, que as escrituras, tanto de Baha'u'lláh quanto dos profetas anteriores, seguem muito essa analogia de como a natureza cria e recria e como, em perspectiva, para poder entender o que é essa vida espiritual de que as religiões passadas falavam de uma forma um pouco menos direta e tão elaborada quanto Baha'u'lláh fala agora. As perfeições dos seres humanos, então, nesse documento diz, elas não estão manifestas. Existe, precisamos decidir torná-las realidade. Nossas capacidades para manifestar os atributos e nomes de Deus estão sempre evoluindo e são refletidas para nós por uma série de mensageiros divinos e suas revelações. Então, aqui, juntando com o que foi colocado anteriormente, né, segue essa ideia de que essa crença Bahá'í de que o movimento de desenvolvimento da civilização e das civilizações do ser humano ao longo da história se dá pela via das revelações divinas. Então, a cada vez que um manifestante divino se põe em presença em meio aos seres humanos, ele, por ser um ser diferenciado e que tem manifesta a vontade de Deus para a época em que ele está, ele cria as condições para que em cada ser presente no tempo em que ele vive, e aqueles, principalmente aqueles que mantêm contato e que o reconhecem por vontade própria, pelas suas próprias percepções, esses conseguem assimilar, desenvolver atributos divinos que estão potencialmente dentro de todo ser humano. Então, assim, para ficar um pouco mais claro, quando Baha'u'lláh, no Kitab Khan, diz que cada um daqueles dos manifestantes de Deus, ele dá um nome, né? Então, Abraão é o amigo de Deus, Jesus é do Espírito, o Maomé, fiel, o Bab, o excelso, Baha'u'lláh, a glória de Deus. Então, por eles personificarem um nome de Deus, e o nome de Deus, a palavra, eles têm em si um termo que a gente vai trabalhar daqui um pouco mais para frente, que eles são a incorporação da vontade de um nome de Deus, e um nome de Deus é que gera o impulso para a formação, tanto para a formação da estrutura do universo e da natureza, quanto para a formação das atributos e qualidades humanas. Então, a cada vez que um dos manifestantes se põe presente, eles, através da personificação de um dos nomes de Deus, eles são capazes de impelir a toda a humanidade a criar a possibilidade de personificar o desenvolvimento de vários atributos de Deus. Então, esse é um conceito, esse é uma crença
trazida por Bahá'u'lláh, né? E que nas revelações anteriores não existia. Tudo bem? Então, no tempo que nós estamos vivendo, né, todas as crenças foram importantes, né, mas como nós estamos entrando num período de entrada numa outra etapa do desenvolvimento humano, né, assim como coletivamente, como existe a potencialidade de toda a humanidade, todos os seres humanos alcançarem um grau maior de seu próprio desenvolvimento, porque foi dada para a humanidade a chegada, por ter chegado na idade da maturidade, foi dada a capacidade para todos os seres humanos se comportarem, se agirem mais dentro da etapa da maturidade. Então, citando Shulgi Effendi, citando Abdu'l-Bahá, ele diz que aquele que serviu às necessidades humanas durante os primórdios da história da espécie não pode mais atender ou satisfazer as demandas desse dia, desse tempo que nós estamos vivendo. É um período de novidades, de realizações. A humanidade emergiu de seu antigo estado de limitação e capacidade preliminar. O homem precisa agora imbuir-se de novas virtudes e poderes, de novos padrões morais e novas capacidades. Novas graças, bênçãos perfeitos estão esperando e já descendo sobre ele. Os dons e bênçãos do período da juventude, embora úteis e suficientes durante a adolescência da humanidade, são agora incapazes de atender às exigências da sua maturidade. Então, durante o século XIX, do século XVII, XVIII, XIX, foram séculos que boa parte da humanidade em coletiva tinha uma perspectiva de afirmação do ser humano como o centro da atenção para a ciência, para se pensar como que o ser humano era o central da atenção para o desenvolvimento, e com isso ele conseguiu se autoafirmar, descobrir grandes abordagens a respeito do próprio ser humano, a respeito da mente consciente, da mente inconsciente, da trajetória que o ser humano na educação, nas tecnologias, né, nas ferramentas de trabalho e de construção, de ajuda para a construção de transformação do mundo para poder acomodar o bem-estar de todas as espécies humanas. Né? Então, isso tudo foi próprio do momento da adolescência, né? Essa necessidade de se autoafirmar, essa necessidade de construir a identidade da humanidade, né? O racionalismo e mais uma série de questões assim, foi importante, mas já estamos em um tempo em que esses valores já estão, sabe, criando obstáculos para a próxima etapa que nós estamos entrando na humanidade. Então, assim, Abdu'l-Bahá, quando vem para o Ocidente trazer a mensagem de Bahá'u'lláh, né, chamando a humanidade, né, clareando qual era o momento que nós estávamos vivendo, né, e chamando para que houvesse um novo comportamento, uma nova maneira para poder fazer entender que nos tempos que nós estamos vivendo é necessário ter um comportamento, uma atitude, uma forma de perspectiva de entender o mundo diferenciado. Né? E foi isso. Nesse tempo, a humanidade, em geral, no próprio tempo de Bahá'u'lláh, os governantes reis da época não atenderam, né? Não conseguiram entender, ou pela sua arrogância, pela sua ignorância, ou pela indução de sacerdotes, né? Não conseguiram perceber que foi ruído do sistema. Né? E ainda assim, Abdu'l-Bahá veio para o Ocidente, conclamou a todos para entrar
aproveitar essa oportunidade, porque as bênçãos, novas graças estão sendo disseminadas. Não é à toa que desse século XIX o mundo passou por uma pujança, né, de desenvolvimento em todas as áreas. Né? O doutor irmão da causa, William Sears, diz que durante um período a Real Academia de Ciência do Reino Unido, né, fez um levantamento e achou que a humanidade, nesse período, tinha chegado ao ápice do desenvolvimento. Que tudo que precisava para viver bem já estava construído. Né? E, olha, a perspectiva que os cientistas governantes tinham. Né? E, por isso, essa estreiteza de visão e de encantamento pelo que eles tinham conseguido realizar, não conseguiram perceber a magnitude do que Bahá'u'lláh estava propôs para o desenvolvimento e para as próximas etapas do desenvolvimento da humanidade. Então, Abdu'l-Bahá veio clarear isso. E à medida que as pessoas tiveram contato, né, que usam a pista do Dr. Forel, e ele fala que à medida que a nossa vista se alarga e o assunto é estudado cuidadosamente, torna-se evidente que cada realidade é apenas um requisito essencial das demais realidades. Portanto, para conectar e harmonizar essas diversas e infinitas realidades, é imprescindível um poder unificador universal, a fim de que cada parte da criação que possa desempenhar sua própria função em perfeita ordem. Porque até então existia uma tendência muito totalitária de confundir o seu próprio ponto de vista ou a sua perspectiva de observação do mundo como se fosse o próprio mundo. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Mas o efeito da presença de Abdu'l-Bahá, talvez a gente não tenha como mensurar isso assim, com métodos científicos, mas nas ciências humanas, nós observando o quanto as ciências humanas e as próprias ciências da natureza tiveram uma grande transformação nesse período em que Abdu'l-Bahá teve contato com os estudiosos e os pensadores na Europa. A ciência, aliás, a filosofia, a sociologia, mesmo as ciências naturais, tiveram um upgrade, como diz. A gente fala que foi a virada linguística, que até então existia uma postura muito material, abstrato, como se fossem dois polos completamente distantes. E a partir de todo o início do final do século XIX, início do século XX, há uma grande modificação nas perspectivas de padrões de referência para as ciências humanas e ciências naturais. Né? Essa virada linguística ela parte do pressuposto de que tudo que a gente estuda e postula na ciência são construções, são símbolos de representação de uma realidade, mas que não é a realidade completa, é só o que a gente consegue observar. Então, essa coisa de aprender a perceber que nós, seres humanos, representamos a realidade através da linguagem, do pensamento, mas a realidade é muito maior do que o que a gente consegue apreender na consciência, isso abriu uma perspectiva para desconstruir um pouco dessa tendência de totalitarismo que existia durante o período monárquico e dos grandes impérios. Então, por aí a gente vê o movimento divino desconstruindo esse mundo que se tornou arrogante, se tornou distante.
Então, é isso. A essência divina, santificada, Bahá'u'lláh, em Istacá, ele diz assim, a essência divina, santificada de qualquer comparação e semelhança, está estabelecida no profeta. E a mais íntima realidade de Deus, exaltada acima de qualquer par ou igual. Nele está manifesto. Este é o estado de verdadeira unidade e germina a unidade. Então, ele é, ao mesmo tempo, a representação de Deus, ele é uno com Deus, e ao mesmo tempo ele germina a unidade dos indivíduos com Deus. Os seguidores das revelações antigas falharam lastimavelmente na aquisição de uma compreensão adequada desse grau. Isso, palavras de Bahá'u'lláh. Então, para nós observarmos a realidade, hoje, essa perspectiva, esse entendimento que Bahá'u'lláh trouxe, que o Bahá'u'lláh trouxeram, né, de que o impulso gerador para a vida está manifesta no manifestante. E que ao mesmo tempo em que ele representa e está em contato com a vontade de Deus, ele germina a vontade de Deus no desenvolvimento de todas as pessoas que tiverem um contato com ele. E mesmo quem não tem. Mas a história, a palavra, ela não tem... ela é eterna, né? Ela está sempre criando efeitos. Então, olha que coisa bela. Né? Então, isso é um dado que a gente precisa incorporar. Né? E que a comunidade Bahá'í vem, de uma forma ou de outra, contribuindo para que resgatar essa verdadeira conexão dos indivíduos com a fonte de, de impulso da vida, que é Deus, através do manifestante divino. Em geral, as religiões perderam muito disso. Porque mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por causa dessa ideologização, dessa falta de perspectiva dos sacerdotes, de privilegiar a estrutura com as quais eles construíram e tira a perspectiva de contato do indivíduo, cada indivíduo dentro da religião. A religião perdeu o sentido de ser aquele instrumento de ligação do indivíduo com Deus. Né? Aliás, a religião é religar, né? Religar o indivíduo com a divindade. Né? Então, a estrutura da religião e todos os manifestantes vieram para isso. Então, é isso. Uhum. Então, Abdu'l-Bahá reafirma as palavras de Bahá'u'lláh dentro de uma outra forma de abordar, que ele diz que a origem é a consequência dos fenômenos, e fenômenos quer dizer tudo, né? Todos os acontecimentos. Né? É realmente o Deus onipresente, pois a realidade de toda a existência fenomênica se realiza através de Deus. Não existe realidade, nem a manifestação da realidade, senão através de Deus. Por isso é necessário libertar a humanidade dessa submissão à crença cega, mostrando o caminho da orientação à própria realidade, que é a única base da unidade. Então, religar os indivíduos com o manifestante divino, com os ensinamentos que são próprios para a época, com esses ensinamentos que vão reedificar a consciência humana e reposicionar a atitude e comportamento humano de uma forma condigna com o movimento e a vontade de Deus. Esse parece ser abstrato, mas isso é fundamental para poder se tornar o indivíduo não perder o contato com a realidade. Sim? Então, no Atman, ele diz que a realidade da espécie humana é o pensamento. E para chegar a pensar, existe uma série de aspectos subjacentes que oportunizam esse fenômeno. Entre fenômenos que enriquecem a vida humana. Esse mesmo pensamento que dota a espécie da capacidade de criar cultura e aprendizagem e suscetibilidades espirituais. Então, com essas explanações que Abdu'l-Bahá fez, né, vários cientistas nesse período começaram, Walter Benjamin, falando de que, criando a ideia de que existe a representação virtual da realidade. Olha, virada linguística. Roman Jakobson, da linguística.
uma série de cientistas começaram a adotar, a adquirir a reflexão e a capacidade de pensar para além do, do concreto da palavra, ou do concreto do objeto. Então, sim. E aí eu peguei um estudo de um membro da Associação de Estudos Barrais no Wilmet, né? Ele tem um texto muito bonito que fala da transformando hábitos e mentalidades, crise dos valores atuais. Então ele diz assim que, no entanto, ele faz um estudo dizendo que na história do comportamento de alguns indivíduos gerou uma tendência de pensamento que desvincula os demais indivíduos da realidade em uma certa medida. Então explica um pouco essa tendência de pensamento, quer dizer, essa tendência de pensamento condicionadoras de comportamento e formadora de hábitos mentais, notadamente, totalização, fragmentação, ideologização, são verdadeiros entraves para uma compreensão bem embasada a respeito do conceito de unicidade, unidade e de serviço a favor da construção de uma nova civilização. Então, assim, o estudo dele é bem interessante e ele diz assim, com base em Abdu'l-Bahá, Schubert, as cartas do Centro Mundial de 2010, de 2011, 2015, 2020, durante a pandemia que ele fez esse estudo. E ele diz que, aliás, também o pessoal da Fundaec também tem um estudo bem interessante, de que existe bastante pessoas que têm hoje o ideal de reconstruir, de participar de um mundo pacífico, de um mundo mais humano, de um mundo em que se todos tenham acesso à dignidade humana, que não sejam aviltados, mas uma série de perspectivas. E esses estudiosos barrais viram que existe uma tendência, existe algo que está subjacente ao comportamento explícito humano e que impede de cumprir com esses sonhos, essas aspirações, esses anseios, né? Essa vontade de participar de um mundo diferente. Né? E eles dizem, esses estudiosos, que essa tendência antiga, ou durante esse período totalitário, gerou um distanciamento, esse racionalismo distante, de individualismo posto da forma como é colocada, como se o objetivo da vida fosse usar todas as suas, desenvolver ao máximo as suas capacidades para você poder se aproveitar da natureza e tirar da natureza aquilo que é importante para você garantir o seu bem-estar para você, para sua família, para um grupinho seleto, às vezes. Né? Mas esse tipo de comportamento, isso é próprio da adolescência, não tem mais como permanecer com atitudes e comportamento assim. Porém, isso, todavia, permanece como tendência, que faz com que, ao abordar as questões da vida, em geral, se fragmenta a percepção, como se aquilo que está sendo vivido generaliza, né, e acha que a realidade como um todo não é um fato em si acontecendo ali. Né? Então, a fragmentação e a generalização que chega a totalizar, achar que isso é um valor absoluto, ao mesmo tempo, gera uma ideia a respeito disso, um julgamento que não leva em perspectiva que é só um momento. E são indivíduos que estão no momento da história e que estão condicionados a agir daquela forma, mas que existem outras possibilidades. Né? E aí, ele diz assim que novas experiências podem mudar nossas crenças sobre o que somos capazes de realizar e transformar percepções, metas, ações. Né? Então, aprender a pensar e agir com essas interações
promove aquilo que se chama livre domínio dinâmico, liberdade dinâmica, uma condição em que a riqueza potencial do indivíduo e do coletivo é alcançada progressivamente e realizada para o benefício de todos. É isso que ele diz que é o que vai ser alcançado a partir dessas proposições que a Causa Universal de Justiça vem considerando, que para mudar essas mentalidades não é uma palavra e mais disputas de palavras, nem essa coisa toda, mas são trabalhos muito simples, né? Que descondiciona a mente, que descondiciona, desprograma essas tendências, que são a participação nessas atividades que a gente chama de básicas, mas que na verdade são totalmente transformadoras, né? Então, essas experiências geradas, seja através dos estudos, da participação em círculos de estudos do Instituto Uruhui, que na verdade é muito mais do que participar em círculos de estudo. Isso aí é um sistema educacional muito diferente que está surgindo e que tem a potencialidade de liberar a consciência humana dessas tendências que ela adquiriu, né? Essa participação também em reuniões devocionais, né? Que parece ser reuniões de oração, mas na verdade coloca indivíduos em contato com a palavra sagrada, com o espírito poderoso da presença da vontade de Deus posta na palavra de Bahá'u'lláh, do Bahá. Então, o indivíduo posto em contato com isso, junto com ele sabendo de que o manifestante é a chave que une a realidade material e espiritual, né? Isso modifica, né, completamente o movimento do indivíduo. Então, isso põe ele em movimento. Então, assim, o centro da existência, né, dessa forma, muda. Já não é só a humanidade, o racionalismo, nem a natureza, o pessoal fica deificando na natureza, mas é Deus, através da manifestação, né? Então, a gente reconectar essa é a raiz da vida. Sim, essa é o caminho para a gente conhecer a perspectiva de que tipo de ser humano que nós queremos construir para a gente, né? A perspectiva de conhecer qual é a atitude que os mensageiros divinos têm, ou como na fé a gente tem referência também a esses gigantes espirituais que estiveram, né, ao lado de manifestantes que se deixaram transformar e mostraram para a gente o que é ser um ser humano transformado a partir do contato com o mensageiro divino, que é o que a gente conhece das histórias, né? Do Salman, ou Haidar Ali, e todos esses gigantes espirituais que estiveram ao longo, conheceram o que é um manifestante divino e de coração e de alma puderam conviver, sabe, e se deixar transformar. Pode ser? Então, eu trouxe aqui só para a gente entender que a gente fala de manifestante divino, mas o mundo, ele, em geral, faz uma coisa tão, assim, tão banalizar a figura de quando fazem filmes, essa coisa toda, sabe? Parece que os manifestantes são pessoas bonitas, boazinhas, sabe? Que fazem milagres. E existe algo muito portentoso que a gente não faz ideia, né? Mas aqui eu trouxe um trabalho do reverendo Thomas Chain, e ele fala que ele diz assim: se houve algum profeta nos últimos tempos, é a Bahá'u'lláh que devemos nos dirigir. Ultimamente, tem vivido um ser humano de excelência tão consumada que muitos pensam que é permissível e inevitável até mesmo identificá-lo misticamente com a divindade invisível. Olha isso, sua combinação de brandura e poder é tão incompreensível e única que temos que colocá-lo em uma linha de homens sobrenaturais. Aprendemos que em grandes momentos de sua missão, depois de ter estado em um êxtase manifesto de energia divina, tal brilho de poder e majestade fluía de seu rosto
que ninguém suportava olhar para esse esplendor de sua glória e beleza. Nem era incomum que os incrédulos se curvassem involuntariamente em humilde reverência enquanto contemplavam sua santidade. Então, um manifestante divino não é um ser humano comum. Ele é só na forma, mas o que emana é os atributos divinos, né? Então, a vontade de Deus é o que opera o mundo. Então, as pessoas que entravam em contato, sem perceber, mas eles se deixavam, eles ficavam sem compreender a magnitude do que emanava daquele ser, né? Então, isso é uma forma de mostrar para a gente a fonte da vida, o manifestante divino. Tudo bem? E para nós que estamos vivendo um mundo de tanta incerteza, cenários sem muitos, sabemos que existe uma potencialidade muito grande por acontecer, mas não temos muita certeza de como, né? Mas nós temos uma guia segura. Então, assim, uma revelação de Bahá'u'lláh deu origem à instituição Aliança, Convênio, né? Que nós, no livro 8, né, bem importante a gente entender que como é que se dá isso, né? Como é que não é simplesmente para se proteger de pessoas mal intencionadas, mas tem um poder muito maior, né? É fazer com que nós estamos aprendendo que esse poder lhe dota, segundo estudioso, a raça humana, a espécie humana, que eu tenho essa palavra, que potencialidades jamais sonhadas e fornece os meios para o progresso infinito do homem e o desenvolvimento espiritual dessa dispensação. Então, assim, Abdu'l-Bahá, Shulgi Effendi e Casa Universal de Justiça vão estar sempre assegurando que esse mecanismo da inspiração e da fonte da guia divina está fluindo para a construção da sociedade e para a motivação dos indivíduos, para a espiritualização dos indivíduos em contato com essa ordem. Então, isso é uma guia segura de que nós podemos sentir que estamos verdadeiramente dentro de um sistema que não é humano. Ele tem seres humanos, mas que se colocam com uma conduta e um comportamento a serviço da promoção dessa estrutura, né, que foi pensada não por nós, mas foi pelo próprio indicado por Deus, por aquele escolhido por Deus, foi por Bahá'u'lláh, né, a ordem essa construção. Então, em 95, o Centro Mundial fez um documento falando que por todo o mundo imensas energias intelectuais e espirituais estão buscando expressão. Esses impulsos emergentes por mudança devem ser aproveitados e canalizados, a fim de serem superadas as barreiras remanescentes que bloqueiam a realização do antigo sonho de paz global. O esforço de vontade necessário para essa tarefa não pode ser evocado meramente por apelos à ação contra os incontáveis males que afligem a humanidade. Ele deve ser galvanizado por uma visão da prosperidade humana, no mais pleno sentido da palavra, um despertar para as possibilidades de bem-estar espiritual e material, hoje ao nosso alcance. Seus beneficiados devem ser todos os habitantes do planeta, sem nenhuma distinção, sem que se imponha quaisquer condições dissociadas dos objetos fundamentais de tal reorganização dos assuntos humanos. Parece simples, mas é algo portentoso construir um sistema em que não excluem pessoas. Até agora, os sistemas eles são baseados
em negociação de interesses, de grupos, né, e de disputas, né, e isso abre espaço para muitas, muitas essas consequências todas que a gente sabe, né, de desvios, de corrupção e mais uma série de coisas. E que esse sistema é um sistema aparentemente muito simples, mas bem complexo na forma de implementação, que é um sistema voltado para toda a humanidade. E tem que ter a participação de tudo. E todas as... de unicidade. É um desenvolvimento de um conceito é muito inovador para as ciências humanas e para as organizações e para o pensamento humano, seja na família, seja na relação do indivíduo com grupos, né? Essa alta consciência, ela está sendo construída, né? E é isso que esses trabalhos todos têm como perspectiva, sim? Então, isso tudo deriva aqui na carta, as cartas de plano, epístolas do plano divino, de Abdu'l-Bahá, né, que antes de vir para se dirigir, quando ele estava sentindo que estava saindo da prisão, e ainda assim sua família estava se deixando mover por vaidades e por interesses outros que não, e sem compreensão do que é resguardar a causa de Deus, né? Ele escreveu, e ele viu no Ocidente movimentos, viu alguns gigantes espirituais dando continuidade ao trabalho de Abdu'l-Bahá, ao trabalho em favor da causa de Baha'u'lláh. Então ele escreveu essa Epístola do Plano Divino, essa carta que, junto com o Estado da Última Vontade, carta de quintação. Então, Abdu'l-Bahá delineou uma carta para o trabalho de ensino que definiu o planeta inteiro como seu palco de ação. E assim ele, na carta da Casa Universal de 2015, ela fala assim, quão maravilhosa a visão do autor do plano, colocando diante dos amigos a perspectiva de um dia, quando a luz da revelação de seu Pai iluminaria todos os rincones do mundo. Ele lançou não somente estratégias para alcançar essa proeza, mas princípios orientadores e requisitos espirituais imutáveis. Todo esforço feito pelos amigos para propagar sistematicamente os ensinamentos divinos tem sua origem nas forças colocadas em movimento no plano divino. Então, isso foi... Chogyam Effendi seguiu a mesma metodologia de escrever planos, porque era para desdobrar os planos de Abdu'l-Bahá. E a Casa Universal de Justiça seguiu o mesmo orientação de escrever planos, que é para também tornar mais claro ainda as etapas do plano da Epístola Divina de Baha'u'lláh, dos planos de Chogyam Effendi, e ela passou a construir planos em desdobramento desses planos. E é isso que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo a entrada no mais uma etapa do desenvolvimento do Epístola do Plano Divino, que é a terceira etapa do Epístola de Desenvolvimento do Plano Divino de Abdu'l-Bahá, e a sexta etapa, época da idade formativa da fé. Então, nós temos uma visão, nós estamos participando ainda que a gente não tem uma visão ainda da realidade, como essa visão real que Baha'u'lláh tem, de que Abdu'l-Bahá nos dá uns vislumbres para a gente, e de que Chogyam Effendi deu todas as diretrizes organizativas e que a Casa Universal vem detalhando, é isso que nós estamos vivendo. Isso é a realidade por onde flui o entendimento de que tempo que nós estamos vivendo. Sim? Então, Baha'u'lláh, quando afirmou o bem-estar da humanidade, a sua paz e segurança são inatingíveis a menos que sua unidade seja firmemente estabelecida.
Então, assim, a unidade e diversidade, assim, torna-se um paradigma central para a construção de uma nova ordem de coisas do mundo, de uma verdadeira civilização planetária, que está a serviço de cada um dos seus habitantes, bem como de cada um das sociedades. Não é? Mas, então, o, a unidade. Estabelecer firmemente a unidade. A unidade não é um ideal. Ele é um princípio divino. E que não... Ele diz que isso é o central, é o foco. Não é o que, se nós temos que, primeiro, construir, acabar com a fome, ou não sei o quê, ou as questões organizativas. O central é construir a unidade. Quando a unidade for construída, aí sim a humanidade vai estar em paz e segurança. Então, a questão de ele colocou exatamente o que nós precisamos fazer. Qual é a ideia da gente não perder, não nos perdermos em outras ações que não estejam construindo essa unidade. Então, a unidade é mais do que uma aspiração. Ela é a construção de um delineador de que nós estamos superando as tendências de comportamento fragmentários, as tendências de comportamento de conflito, as tendências de comportamento de não percepção de que todos fazem parte do mesmo plano. Para se atingir, a construir a unidade, pressupõe uma modificação da natureza humana, uma modificação da nossa percepção, uma modificação da nossa forma de nos relacionarmos e vermos uns aos outros. Tudo bem? Então, uma vez que o corpo da humanidade é único, é indivisível. Cada membro da indivisível, cada membro da espécie humana nasce no mundo como um fiduciário do todo. Isto é, está sob a responsabilidade do resto da sociedade. Ao contrário de hoje em dia, onde dezenas de milhões de seres humanos são deixados à sua própria sorte e são apenas abandonados à sua própria sorte. Uma minoria de pessoas privilegiadas fazem parte da elite nos países onde esse princípio é parcialmente posto em prática. Então, imagine que, independente de qualquer sistema político que seja, isso é o central. Todo ser humano, ele nasce como um fiduciário. Ele tem em si, sabe, a herança, ele tem direito à herança de que a humanidade produziu até agora. Então, olha a mudança de perspectiva que é o pensamento Bahá'í a respeito da vida em sociedade, da vida do ser humano, das incumbências da gestão pública, das incumbências do que é cuidar dos assuntos humanos. É que cada ser humano, quando nasce, ele tem direito à herança de tudo que se foi construído pela humanidade até agora. Esse é o cuidado. Sim? Onde isso não é posto em prática, existe uma tirania. Então, eu queria resgatar um pouco da alta dignidade espiritual do ser humano, quando, por favor, esse aqui não é tradução oficial, então eu deixei aqui só para os amigos terem como referência, mas não é bom disseminar isso muito, a não ser no grupo de estudo. Então, uma epístola, Bahá'u'lláh, na Hurufat Anim, essa epístola foi escrita para um primo de Bahá'u'lláh, que a esposa de faleceu, e ele escreveu, e assim, ele, mais do que sempre, Bahá'u'lláh fazia muito além. Então, nessa epístola, ele descreve a criação em termos bem claros. Refere-se principalmente à vida individual do crente,
Por exemplo, ele descreve, olha que coisa maravilhosa, a vinda do ser humano a este mundo lembra quais são os vários estágios de sua criação. Primeiro, sua semente já existe potencialmente em seus antepassados. Então, sua transferência de um para o outro é finalmente seu aparecimento na forma de um embrião no ventre de sua mãe. Olha isso. Essa epístola, Barrola recorda as bênçãos de Deus que foram derramadas sobre a alma do crente no momento da sua concepção. As bênçãos de Deus derramadas sobre a alma do crente no momento da sua concepção. Menciona como, com as mãos invisíveis do amor e do carinho, ele otorgou-lhe uma alma eterna e imperecível, imprimindo-lhe sua própria imagem, fazendo com que nascesse nesse mundo, moldando-o na forma de uma nobre criatura, derramando sobre ele suas bênçãos e capacidades especiais, abrindo seus olhos para contemplar a grandeza, a beleza e a vastidão de sua criação, e concedendo-lhe também a capacidade de reconhecer seu manifestante, e assim ganhar a vida eterna. Paulo afirma que o crente, tendo adquirido o espírito da fé, isso do Barra depois explica, alcança o grau da certeza, suporta sofrimentos e perseguições no caminho de Deus, renuncia ao mundo, tornando-se inteiramente devotado a Ele e manifesta o poder, a glória e todas as outras virtudes com as quais sua alma foi investida. Veja a magnitude do ser humano. Veja a dignidade para além de tudo isso que está aqui do ser humano. Veja que antes mesmo de a gente ser concebido, a gente já existia como potencialidade. Sim, não, mas em cada um dos antepassados. E que cada ser, antes de nascer, antes de ser concebido, não nascer, antes de ser concebido, Deus já derramou sobre ele suas bênçãos. Então imagine a imagem passada, falando sobre que cada ser humano é um fiduciário do todo. Isso é em respeito à criação de Deus. Não porque somos pessoas, não porque como pessoas somos dignos, mas em respeito à forma como Deus criou o ser humano. Então, é isso. Em outra epístola, Lowen Hakanaz, Barrola fala o direito das pessoas. Alguém perguntou para ele alguma coisa sobre mais direitos de... A pessoa perguntou se a pessoa que tem direito, se fez alguma coisa aqui, como que é isso, que no mundo seguinte ele vai ter direitos a alguma coisa, não sei o quê. E Barrola, uma epístola, explica que as ações do indivíduo, né, não... as ações do indivíduo, o que importa nas ações do indivíduo é o atributo adquirido, não tanto a ação. Bem belo isso, né? E esse atributo adquirido, ele sim vai continuar existindo. Porque através desse atributo é que é assim que ele se relaciona com os mundos seguintes, né? Então, que esses atributos, ele vai passar para os outros mundos. É assim que Deus vai quer dizer, julga a vida da pessoa pelos atributos que ela adquire. Então é bem bela essa pista. Então, mais uma vez, só evidenciando essa questão espiritual, né? E aqui eu trouxe aquele documentário sobre Luz do Mundo. Eu achei muito lindo algumas partes. Eu fiz um trabalhinho assim de me notar para alguns amigos. Então, no timeline, no minuto 31 a 32, tem um trecho muito bonito que fala assim, uma moça fala assim, o conceito de adoração é algo que nos escritos de Barrola e do Bab está unido com o de serviço. O Bab disse, os dias em que se julgava de suficiente a vã adoração chegará ao fim, e que veio o tempo
em que nada senão o mais puro motivo, apoiado por ações de imaculada pureza, podem ascender ao trono do Altíssimo e lhe ser aceitável. Então isso é do Bayan Peça, aquele livro que Bahá'u'lláh, na Epístola de Ahmad, chama de livro máter. Né? Esse livro que prepara os indivíduos para poder se apresentar diante de Deus, diante daquele que Deus enviou como a suprema manifestação. Então não são atos que têm que ter essa perspectiva, não é só adorar. Então tá, aí há uma linda citação do Bab que diz: qualquer um que tenha domínio sobre qualquer coisa deve elevá-la ao seu máximo grau de perfeição, para que não se prive, não prive de seu próprio paraíso. Se temos uma visão de nossas comunidades, de que essas podem ser mais bonitas, estar mais unidas, temos a responsabilidade de tentar e trabalhar para esse fim. É uma bela maneira de obter perspectiva ou um sentido de propósito alinhado com os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Está na timeline 43. É uma bênção para nós assumir a responsabilidade de contribuir para a construção de nossas comunidades. Então, esse é muito bonito mesmo. Vale a pena dar uma olhadinha depois. Então, eu queria só colocar uma perspectiva de um ocidental que teve contato com os babis, o Edgar Brown. Ele dizia assim, falou assim, escrevendo lá sobre o babismo, né? São suas vidas e mortes, sua esperança que não conhece desespero, seu amor que não arrefece, sua firmeza que não titubeia, que marcam esse maravilhoso movimento como uma característica inteiramente própria. Não se trata de algo pequeno ou fácil de suportar o que eles têm suportado. E certamente o que eles consideram digno da vida é o que vale a pena tentar entender. Mas o que espero não ter deixado de transmitir a vocês é o extraordinário zelo desses homens e a influência indescritível que esta dedicação inabalável combinada com outras qualidades exerce sobre qualquer um que tenha realmente entrado em contato com eles. Então, só para mostrar assim, pessoas que estiveram em presença do manifestante, trazendo para hoje, a Casa Mensal de Cista diz que o que se propõe para hoje, o que está sendo derramado de possibilidades, é o equivalente ao que foi feito durante esse período. Tudo bem? Então, para finalizar, depois eu abrir para as perguntas, peguei um trechinho da carta da Casa Mensal de Cícero de 25 de novembro, que ela fala assim: vocês são dos mais ativos e zelosos entre aqueles na humanidade que desejam o bem dos outros. Porém, quer por meio de atos ou palavras, o mérito de qualquer contribuição de sua parte ao bem-estar social reside, primeiro, no seu resoluto comprometimento em descobrir aquele precioso ponto de unidade em que perspectivas contrastantes se sobrepõem e em torno da qual pessoas em disputa podem se fundir. E, finalmente, ela diz que sejam bem-sucedidos em oferecer esperança àqueles que não sabem onde encontrá-la, em um mundo desorientado e à deriva extremamente carente da unidade. E vocês, por intermédio de sua sincera devoção ao convênio, manifestam tão visivelmente. É isso, meus queridos. Eu não quis me alongar muito, mas essa é a primeira parte.